Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui para falar de um assunto que surgiu em um vídeo um pouco mais recente aqui do canal, onde eu contei, foi o segundo caso do confessionário psi que surgiu aqui no As da Mente. Se você não viu ainda, veja aqui a playlist do confessionário psi, que tem alguns casos lá, e se você também não sabe o que é, vai lá para você ver o que é, que são casos interessantes que vocês mandam para mim. E aí a gente lê e comenta aqui no canal. Mas um desses vídeos deu a entender algumas questões a respeito da transferência e uma pessoa compartilhou um comentário que eu vou trazer para vocês hoje para explicar o que é essa tal de transferência que muitas pessoas se confundem ao fazer terapia ou ao estudar um pouquinho sobre psicanálise. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Fique comigo nesse vídeo até o final, porque hoje essa vai ser a temática desse novo conteúdo aqui no As da Mente. Pois bem, gente, a Maria Cristina deixou um comentário nesse vídeo falando sobre esse acontecido que foi relatado nesse último vídeo do confessionário psi. E aí ela comenta: achei interessante esse fenômeno da transferência, imagino que isso ocorra também em outras profissões. Ana, você poderia falar a respeito? Sim, eu posso falar um pouco a respeito. Se você já me acompanha aqui ou no meu Instagram há mais tempo, você sabe muito bem que eu não sou uma psicóloga psicanalista. Eu sigo a abordagem da análise existencial, utilizando da fenomenologia como uma ferramenta de trabalho. Então hoje eu estou aqui com esse encargo de falar sobre uma temática psicanalista. Eu espero, por favor, colegas psicanalistas, não fiquem chateados comigo. E se eu falar alguma besteira, se eu tiver algum entendimento errado ou se eu não estiver falando certo do jeito que vocês imaginam, por favor, contribuam aqui embaixo com as suas percepções e com aquilo que vocês sabem a respeito. Mas normalmente as pessoas elas tendem a imaginar psicólogo apenas com aquele modelo padrão, com a imagem de Freud na parede, muito sério, que fala difícil, que se veste super chique, super bem, uma coisa muito descolada da realidade que nós temos principalmente aqui no Brasil. Claro que não generalizando, pode ser que algumas pessoas, alguns psicólogos sejam assim de fato, mas não precisa também partir para um outro ponto, achar que todo mundo, todos os psicólogos são exatamente aquilo. E não é o fato, não é o caso, pelo menos falando aqui da minha realidade, na minha experiência. Então, quando nós falamos em vínculo terapêutico, em relacionamento terapêutico, nós sabemos que existem algumas coisas que se repetem tanto na nossa profissão, mas também quanto na vida dos nossos pacientes, clientes, sejam eles jovens, adultos, idosos, sejam mulheres, homens, pessoas não binárias. Enfim, não depende dessa característica. A psique humana ela tem algumas peculiaridades que elas têm a tendência de se repetir também na maioria da população. Esse é o caso da bendita transferência. E aí eu trouxe aqui alguns recortes de alguns estudos, alguns artigos que eu andei lendo sobre isso. Vou até deixar como referência aqui embaixo para vocês lerem um pouco mais se vocês quiserem, falando sobre esse processo terapêutico nessa orientação psicanalítica. Então, o que se espera é que normalmente no início, quando a pessoa vai para a terapia, começa essa análise com esse psicoterapeuta, com esse psicanalista, com esse psicólogo, e que ali é tudo essa intenção do querer. Daí a gente imagina que o paciente, o cliente, está ali por vontade própria. E estando ali por vontade própria, normalmente nesse início, se imagina também, é comum imaginar que aquele paciente, aquele cliente vai começar a desenvolver uma certa simpatia pelo seu analista, pelo seu psicólogo, pelo seu psicoterapeuta, seja lá como foi esse nome. Esse afeto, esse carisma pela imagem da pessoa, em algum momento vai se transformar no que eles chamam de transferência.
E aí eu vou tomar a liberdade de pegar esses recortes aqui e comentar com vocês o que segundo Freud, ou pelo menos de acordo com o que eu li, do que as pessoas falaram a respeito dos estudos sobre Freud, sobre a transferência. Então, segundo o autor, lembrando que eu sempre vou deixar aqui embaixo na descrição as referências de onde eu estou tirando esses estudos. Segundo Freud, pode emergir uma exigência intensa de amor, atenção, reconhecimento ou sob formas mais moderadas, desejo de ser recebido como filho, filha, predileto, predileta, de ser alvo de uma estreita amizade também. Então você pode perceber que essa transferência ela pode ser vista de várias formas. Não é somente aquela transferência que você pode imaginar que vai ser uma pessoa, um paciente se apaixonando pelo seu terapeuta ou sua terapeuta. Existem várias formas de demonstrar esse fenômeno na análise junto com o seu paciente-cliente. Então a transferência, não importa qual tipo de relação transferencial aconteça, constitui um fenômeno presente desde o início do tratamento. Então ela corresponde de início ao deslocamento dos sentimentos amorosos em relação ao analista. Nesse sentido, funciona como um poderoso motor do progresso analítico. E aí nós podemos perceber também, engraçado que eu tô falando aqui, eu tô lembrando das minhas aulas de psicanálise na universidade. Existem algumas peculiaridades também que vão classificar essa transferência. Se é uma transferência positiva ou se é uma transferência negativa. Se for uma transferência positiva, voltando aqui para o recorte desse estudo que eu estou comentando com vocês, Freud define como uma transferência erótica, ou então uma inclinação amorosa. Continuando aqui nessa leitura desse parágrafo, essa transferência erótica, ela se torna intensa, revelando sua origem localizada em uma necessidade sexual direta, que inevitavelmente produz uma oposição interna a si própria. E partindo aqui para a transferência negativa, essa transferência reflete o deslocamento de impulsos agressivos em vez de libidinais. Os sentimentos hostis costumam se ocultar por detrás dos sentimentos ou dos comportamentos afetuosos e tendem a se revelar mais tarde, embora também se possa encontrar a coexistência de ambos, marcando a ambivalência emocional. Tanto quanto os sentimentos afetuosos, os hostis indicam a presença de um vínculo afetivo. Eles devem ser considerados transferenciais porque, tanto quanto os impulsos amorosos voltados para o analista, não podem ser creditados à situação analítica, ou seja, o tratamento não proporciona qualquer fundamento para a sua origem. Recapitulando aqui então, gente, esse fenômeno da transferência nesse olhar psicanalítico, pelo que eu consigo compreender aqui, ele é um fenômeno esperado que acontece desde o início do processo analítico. Ele pode ser esse fenômeno tanto classificado como positivo ou negativo, estando ligado a sentimentos afetivos ou sentimentos hostis. E ambos esses qualificadores de positivo ou negativo, eles não têm nenhuma ligação com o processo analítico em si. Não é a psicoterapia, não é a análise que vai trazer, que vai acreditar a esse fenômeno, essa característica de positivo ou negativo, afetuoso ou hostil. É uma questão já de uma ligação do paciente, das suas vivências, das suas repetições dentro da análise. Então, o que acredita isso é a própria psique, é a própria experiência, é o próprio inconsciente desse paciente, desse cliente. Não vai ser o psicólogo, não vai ser o processo terapêutico. O processo terapêutico, como eu sempre comento, ele é um momento de trazer à tona, quase como se fosse um ensaio da vida real dentro desse enquadro, desse setting terapêutico. Aqui, pelo que eu posso perceber, pelo que eu posso lembrar também dos estudos passados, corresponde a basicamente a mesma coisa. Então, já que esse processo da transferência, independente de como seja
o quadro, independente de como ele apareça, se é uma coisa afetuosa, se é uma questão romântica, se é uma questão de raiva, de ranço, de não querer mais entrar em contato com o profissional, com o analista, com o psicólogo, a gente pode perceber também que essas duas características, sendo ela positiva ou negativa, elas têm uma função. Elas existem, elas acontecem na psicoterapia e elas têm uma função, que normalmente é fazer com que o paciente ele se afaste do conteúdo principal ali daquele tratamento, do acompanhamento psicológico ou da análise com o paciente, com o cliente. Porque a gente já sabe que existem mecanismos de defesa do nosso inconsciente que, de certa forma, ele não gosta muito de ser incomodado, ele quer ficar lá no lugarzinho dele, sem ser aportunado, e aí ele cria alguns mecanismos para nos fazer afastar daquele conteúdo que nós estamos cutucando ali na análise. E não significa que é um movimento de agressão, entre muitas aspas, para esse inconsciente, que nós estamos ali mexendo com ele, entrando em contato com assuntos que não são legais, com traumas, com sofrimentos. Ele tenta nos proteger de uma forma até ingênua, mas tenta nos proteger na melhor das intenções. Essa transferência, ela pode vir também como uma forma de afastar ou de diminuir o contato com aquele conteúdo que é desagradável, transformando ali aquela relação em qualquer coisa menos terapêutica, pelo menos aos olhos do cliente, do paciente, transformando aquilo em uma amizade, em uma conversa de bar, ou tendo raiva, fazendo com que a pessoa se afaste do seu acompanhamento terapêutico, pelo menos aqui desse viés psicanalítico, falando aqui sobre transferência nesse processo de análise. Trazendo aqui só esse último recorte desse artigo sobre essa relação transferencial, o autor continua. A relação transferencial se estabelece como resistência ao trabalho de investigação analítica. Examinando por esse prisma, o paciente tenderia a atuar para não recordar uma experiência infantil reprimida. Isso é, ao colocar em ato o conteúdo reprimido, o paciente entregar-se-ia a um movimento regressivo inconsciente, a repetição de conteúdos internos relativos às suas disposições pulsionais, em vez de controlá-lo conscientemente mediante o recordar. Por fim, o trabalho da análise procuraria superar essa resistência de transferência que obstrui o avanço do processo. Então, gente, esse processo da transferência, ele é esperado? Ele acontece? Sim, ele acontece e sim, ele é esperado. Todas as transferências acontecem da mesma forma? Não necessariamente. Todos os pacientes vão sentir amor pelo seu psicólogo, pela sua psicóloga, pelo seu analista, psicoterapeuta? Não necessariamente. Nós não podemos generalizar as questões. Mas é importante sempre a gente olhar de uma forma crítica aquilo que nós sentimos no processo terapêutico ou para com os nossos terapeutas, os nossos psicólogos, olhar de uma forma crítica e principalmente também perder um pouco desse receio de levar esse sentimento para a nossa terapia, para as nossas sessões, para a gente conseguir estudar o que isso significa. Como várias vezes eu já comentei aqui no Astamente, os sentimentos que nós sentimos em terapia, ou as raivas que às vezes nós temos porque o nosso psicólogo falou tal coisa, ou porque a minha psicóloga disse que eu deveria fazer assim e assado, ou então ela me cobrou por uma coisa que eu falei em tal semana X, esse tipo de coisa que pode trazer para a gente sentimentos ruins ou sentimentos muito bons, é importante nós levarmos para a terapia para estudar isso, compreendendo que aquela pessoa que está trabalhando conosco, que está prestando esse serviço, seja ele pago ou não, essa pessoa tem um propósito profissional. Não é um encontro de amizade, não é um encontro afetuoso, embora isso não queira dizer que aquela outra pessoa que está lá atendendo você, que ela não se importa, que ela é uma pessoa fria ou que só está preocupada com o dinheiro. Não é isso. Mas nós precisamos de ter conhecimento de que aquele profissional está prestando um serviço. E que se ele ou se ela tem uma postura um pouco mais afastada de você, um pouco mais distante, é justamente para te provar
proporcionar um trabalho de qualidade sem te colocar em risco de acabar confundindo sentimentos e não fazendo exatamente o que você se propôs lá no início, que é olhar com atenção para uma questão da sua própria saúde mental. E eu espero de fato que eu tenha conseguido minimamente trazer um conteúdo psicanalítico para um canal de uma psicóloga da análise existencial de uma forma mais coerente, mais compreensível. Fiquem atentos aqui embaixo às referências, leiam mais artigos, procurem mais referências sobre esse próprio autor que eu trouxe aqui para o nosso vídeo. E, gente, muito obrigada por apoiar esse conteúdo, muito obrigada por apoiar também o meu trabalho aqui no canal, que é muito importante ter vocês aqui comigo participando e também deixando o seu apoio pelos likes e compartilhamentos. E até o próximo conteúdo aqui no Astamente. Beijo, pessoal!